Bom, na próxima questão da lista zero, a gente também vai, enfim, trabalhar com os comandos do Excel, né? Só que agora introduzindo consolidando o que vimos na anterior e com uma coisinha a mais que aparece na questão, tá? Então vocês leram que essa pessoa tem uma conta no banco e ela esqueceu de pagar os 2 cartões de crédito, certo? Os valores que ele deixou em aberto estão aqui e aqui está a política do banco sobre cálculo de juros e multa, né? Então vocês leram com calma os dados, a gente pode preencher, tá? Então aqui, ó, o valor da dívida, os juros a serem pagos, a tarifa extra, que é citada no enunciado, e o total, então, do valor que tem que ser pago para quitar, de fato, as duas faturas em aberto, tá? Então vamos lá, ele pede o valor da dívida, a gente começa colocando um símbolo de igual, né? Para introduzir um cálculo, no caso, o cálculo dos valores que estavam pendentes até o dia do vencimento, tá? Dou Enter, perfeito, ele faz a continha para mim. Depois os juros, né? Os juros são 6% em cima do valor em aberto, é isso? Então 6% de juros, fica implícito que é em relação ao valor de cima. Nós discutimos que a gente deve evitar soluções como essa, né? Não por estarem erradas, mas porque há muitas vantagens em a gente preferir clicar no valor quando ele já estiver disponível na planilha, certo? Perceba que o dado em azul está mostrando que ele de fato entendeu que o E22 é uma posição da sua planilha, coluna E, linha 22. Ele busca o valor que está lá, né? Que estiver lá. Tá? Dou Enter. Depois a tarifa extra, R$ 52, conforme anunciado. Né? E por último, o valor total da dívida. Tá? A gente discutiu também a possibilidade de imputar os dados, né? Entrar com os dados nesse formato, mas já percebemos que não é o formato mais eficiente da planilha, mesmo não estando errado. Também discutimos a possibilidade de preencher os valores assim, né, durante a aula, mas vocês perceberam também que não é o melhor formato porque eu posso ter muitas linhas na minha tabela. Né? Então a gente aproveitou a ocasião para introduzir a nossa primeira função do curso, que é a função de soma. Né? Então, igual a soma entre várias funções que o Excel conhece, a função soma é uma delas, entre várias, aqui ó, só com soma tem várias possibilidades. Né? O que é legal dele é que quando você começa a colocar um começo de texto, ele automaticamente mostra o total de funções que usam, né, a letra S ou a combinação SO, né, que ele tem disponível na biblioteca dele. Tá? Esse acervo de funções, que é chamado biblioteca, no Excel é grande, a gente até pode instalar mais no futuro, né? Mas o pacote básico ele é bem completinho para o nosso uso do dia a dia. Então eu coloco lá igual soma e ele vai entender que é uma função que vai somar valores. Né? A gente então colocou aqui. E aqui ele declara então para a gente o valor da soma daqueles 3 valores. Importante perceber que ele está usando uma comunicação com o usuário. Né? Então eles põem aqui, ó, E22, E24. Como é que eu devo entender isso? Some todos os valores que se encontram nas células da posição coluna E, linha 22, até a posição linha E, coluna 24. É como ele vai entender. Então esse símbolo no Excel eu vou entender como todos os valores que começam nesse início e terminam nesse final. Né? Então tudo que está entre uma célula e outra. Tá? Dou Enter e a gente gera então o valor que ele queria. Tá? Eu posso dar uma frisada aqui, né, com aquele botão direito do menu de atalhos rápidos, e eu posso mudar virtualmente tudo na minha célula, né? Desde borda até preenchimento, né? Outras opções que eu posso acessar por aqui no menu que vimos na questão anterior, mas hoje eu vou mudar modestamente só a cor do fundo e talvez colocar um negrito e aumentar a fonte, por exemplo, entre várias possíveis customizações, tá? Como um a mais da questão, a gente aprendeu também, né, a selecionar os valores e com o mesmo botão direito do mouse, a gente aprendeu a mudar o formato. Só vou mudar aqui a forma para mostrar uma coisinha a mais para vocês, que é um possível, né, um aparente bug, né? Então vamos colocar aqui em moeda, como fizemos na questão anterior. Eu dou um OK aqui, ó, e ele já muda para mim o valor, né? Sempre é bom lembrar que esses símbolos de hashtag não são erro, apesar de parecer um erro, esses caras mostram para a gente que o valor não está cabendo na célula. Né? Como é que eu arrumo isso? É só fazer uma retificaçãozinha aqui na largura, tá vendo? Então posiciono o mouse aqui, ó, e eu posso mudar o ajuste tanto da linha quanto a largura, né? Perdão, tanto a largura quanto aqui a altura de uma linha também funcionaria para isso. Eu posso fazer isso. Uma opção boa para quem tem prática e tem pressa é clicar 2 vezes, que ele faz uma espécie de auto fit. É um autoajuste, ele faz o menor ajuste possível necessário para arrumar a sua célula, tá bom? Muito bem, fim da questão. O que aprendemos, né, nessa questão que está aqui? Então aprendemos
que é super importante que a gente faça, né, referenciar a célula, ao invés da gente simplesmente colocar o dado por extenso, que a gente declarar a célula e não o valor, né, por extenso. Por que motivo? Entre vários motivos possíveis que explicariam isso, o mais importante é o seguinte: se você entrar aqui no futuro, mudar o valor, vamos botar lá mais 2.500, por exemplo, todas as células que usam esse cálculo automaticamente corrigem. Quer ver? Ó? Pum, tá vendo aqui? Ó? Ele faz uma atualização em tempo real daquele valor. Tá? Então vamos apagar para ficar correto o gabarito. Então esse é o principal motivo pelo qual a gente prefere clicar no valor da célula ao invés de colocar por extenso. Ele faz automaticamente, ele busca na sua planilha, em outras planilhas que estiverem conectadas a essa, todos os valores que, as demais células que usarem essa célula. Né? Então isso que é super importante, referenciar é mais eficaz, né? É o correto em relação a digitar por extenso. Né? A gente também aprendeu nossa primeira função do Excel, tá certo? E como a questão assim de ler enunciados, né? Algo que está até fora do Excel, isso faz parte do ser humano, de aprender coisas novas, sempre entenda os campos que ele colocou, entenda a linguagem de quem embolou a questão, né? Para que você responda de acordo com a expectativa dele, facilita para você e para ele. Né? Então percebam que eu li a pergunta, como na questão anterior, mas eu também foquei nos campos a serem preenchidos e faremos isso por todas as questões que vêm pela frente na lista e também por todo o semestre e por toda a nossa vida, tá? Toda a nossa vida, né? Que mais que nós vimos aqui? Eu também aprendi que a marcação, né? Hashtag não é erro, bom frisar, ele simplesmente está avisando que não coube o valor no campo para a gente, né? E como a gente pode mudar a largura e a altura de uma célula, tá? O último aprendizado nosso foi que as máquinas se comunicam conosco, né? Então, quando a gente programa um software, o engenheiro que bolou isso, ele vai estar preocupado em comunicar com o usuário o tempo todo. É uma comunicação de duas vias, né? Você coloca comandos, que é o tal do inputar, e a gente lê outputs da máquina, lê as saídas que a máquina me dá, né? Então, entender essa comunicação é uma habilidade que também é uma língua, não é um idioma, é o idioma das máquinas, né? De cada software, né? Perfeito. Então, a gente vai humildemente ouvir e aprender, porque ao comunicar com a máquina, a gente facilita a nossa aprendizagem em comandos futuros que vêm pela frente, tá bom? Vamos então para a questão número 3, que está aqui embaixo esperando.